Hoje ele atua como neuropediatra em Lavras, tem um consultório particular em Lavras, é membro da diretoria do capítulo sul-mineiro da ABNEP. Seja muito bem-vindo, doutor Natanael. Raquel, muito obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, ainda mais para minha grande amiga Marinês, que aceitou muito felizmente, que aceitou o convite de uma forma muito solícita, por livre e espontânea pressão. Com muita certeza, pela grande amizade. Mas assim, principalmente assim, pela questão da experiência, de se compartilhar conosco, né, Marinês? Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, eu que agradeço aos dois a confiança. Muito bem. E hoje nós vamos falar sobre a prematuridade. Nós temos, assim, é uma questão real, né? Muitas mães passam por isso, né? Muitas famílias, muitos pais. E como tratar essa questão? O que envolve a prematuridade? Como que se dá esse desenvolvimento, o desenvolvimento da infância, no decorrer da vida? São essas questões que nós vamos tratar hoje aqui. Então, mais uma vez, se você tem alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida, coloque aí nos comentários e nós vamos respondendo assim que possível. Então, para começar, eu vou fazer aqui algumas perguntas, né? Mas você vai colocando aí a sua. Quando um bebê é considerado prematuro, doutora Marines? Em que momento que a gente fala assim, olha, esse bebê é prematuro? Quando esse bebê nasce com uma idade gestacional abaixo de 37 semanas. Então, abaixo de 37 semanas, ele é considerado prematuro. A partir de 38, então... A partir de 37. Tá, em que momento que não é mais prematuro, que a gente fala, esse não é? 37 semanas já não é considerado não mais é mais. Ah, que legal. Com 36 semanas e 6 dias é um prematuro. É um prematuro. Aí completou 37 para frente, já não é mais prematuro. Já não é considerado mais prematuro. A gente chama ele de a termo. Entendi. Olha que informação, né? Muitas vezes nós não sabemos em que idade, qual é a idade gestacional, né, de um prematuro. Como que a gente... Geralmente para gestação as pessoas contam em meses. Exatamente. Né? Nasceu de 6 meses, nasceu de 7 meses, de 8 meses. Na realidade, aí o mais preciso é você contar em semanas de gestação. Tá, aí levando... 37 semanas é o marco. Entendi. E 37 semanas, qual é o mês? Em que mês que a gestante está? Por volta de... entrando no 9º, né? Por volta do 9º. Pra você considerar que o mês tem 4 semanas, 4 vezes 9 são 36. Então, o 9º mês do início da gestação seria o termo. Entende? Entendi. Tá vendo? Informações precisas. O que faz um bebê nascer prematuramente? O que ocorre, né? Às vezes as mães elas ficam tão preocupadas. O que pode acontecer? O que eu posso fazer para prevenir que a criança não nasça prematura? O que faz essa criança nascer prematuramente, doutora? São vários fatores. Se a gente for discutir, a gente vai ficar a noite inteira, porque são muitos fatores. Eu falo que a gente tem que ter uma gravidez saudável, acompanhada, pré-natal é importantíssimo, porque o médico vai acompanhando, ele vai vendo durante todo o período o que está acontecendo de anormal e durante esse período gestacional ele vai tentando equilibrar essa gravidez para que ela seja sempre saudável. Então, essa questão do pré-natal é muito importante. Fazer o pré-natal, tá ali todos os meses, isso é muito importante. Além disso, o que a gente pode pensar? Por exemplo, o fumo durante a gravidez, a bebida, a droga, comportamentos não convencionais, doenças da mãe, infecções da mãe, vários e vários fatores podem provocar. Idade da mãe, né? E as gravidezes de risco, né? Às vezes gemelares e outras questões.
A idade da mãe nas duas pontas, né, Nas Marinês? duas pontas. Tanto aquela mãe que é mãe adolescente, quanto a mãe que é mãe mais velha. Mais velha. São os extremos. Então quer dizer que a mãe adolescente também tem Tem uma tendência a ter o bebê prematuro. Olha que interessante. Da idade mais, né, mais velha, a gente é mais comentado, né? Adolescente a gente acha assim que talvez não, porque está ali no início, Não, né? mas ela também não está pronta, né? Nem sempre ela está pronta. Verdade. Em todos os sentidos. De Em formação corporal, emocional. Então, nem sempre ela está pronta. É verdade. É a maturidade, né? A gente sempre comenta a respeito dessa maturidade. O número de partos prematuros, ele é maior hoje? O que o senhor acha, doutor Natanael? Bom, esse dado acaba sendo um pouco difícil de se ter com precisão, porque principalmente no nosso país a estatística ela é bem rara. Né? Então, assim, atualmente você consegue fazer levantamentos melhores com sistemas de informação, dentre outras questões. Mas, assim, antigamente a gente não tinha tantos registros disso, então acaba sendo um pouco difícil de você ver se nasce mais prematuro hoje do que antigamente. Claro que com o advento dos fatores de risco, né, desses comportamentos de risco, você pode ter um aumento da incidência de prematuridade. Mas também uma outra coisa que aí a gente pode pensar como mais fato é que antigamente, isso a Marina eu acho que pode até falar melhor pra gente, mas antigamente o prematuro tinha uma chance de morrer muito maior do que é hoje, porque os suportes de UTI evoluíram, né? Então Sim. hoje você consegue ter um suporte hospitalar muito mais eficiente. Então aquela criança que até 10 anos atrás, se você for colocar, que morreria, hoje já não morre. Com certeza, a sobrevivência hoje é muito maior, né? Justamente pelos avanços, né? Aparelhagem, o ambiente da UTI. E eu fico pensando que há 34 anos atrás, quando eu ainda estava em residência, a gente tinha um CTI na Santa Casa de Belo Horizonte, foi das primeiras, depois veio o Hospital das Clínicas, interior a gente não sabia que existia. Hoje nós temos CTI praticamente quase, assim, são muitas cidades que têm o CTI, então isso já ajuda muito, né? Porque o bebê já nasce no local adequado para ele ser cuidado. E antes precisava de transporte, faltavam leitos. Então a sobrevivência hoje é muito maior. E até mesmo assim, a parte do suporte mesmo, né? O sistema era bem mais simples, né? Os respiradores eram muito adaptados. Respiradores, nossa, quanto que a gente adaptava respirador de adulto para um bebê de 1 quilo, né? Os tubos para entubar, tudo era muito mais difícil para a sobrevivência daquele bebê. É verdade, eu tenho uma... A equipe especializada, né? Hoje, médicos e todo o pessoal, nós temos uma equipe multidisciplinar trabalhando dentro de uma UTI o tempo todo. Então, você tem ali o intensivista, tem o coordenador da UTI, você tem a enfermagem altamente preparada para aquilo, você tem uma psicóloga para trabalhar com as mães, com o próprio bebê, você tem uma fisioterapeuta que também é fundamental, tem uma fono. Então, hoje, a equipe se completa. E toda vez que a gente une forças para trabalhar, o resultado é muito melhor. Há um resultado, né? Há um resultado. E positivo. Realmente, eu tenho uma menina de 6 anos e eu tive ela em São Paulo, né? Ela nasceu em São Paulo na época. E quando eu fui marcar a cesárea, aí eu falei, falando com a médica, tudo, ela falou assim, olha, nós vamos ter que marcar um dia que tenha vaga na UTI. Eu não faço parto sem ter vaga na UTI. E aí tinha tudo preparado lá, e realmente essa equipe, né? Eu sou asmática, tinha até um pneumologista lá no dia do parto. Então, assim, como era uma gravidez de alto risco, então eles se prepararam para receber. Fica comparado com
bebês que... eu já fiz parto na porta do hospital de prematuro, dentro de um jipe. O neném veio da roça, não tinha pré-natal, não tinha nada, chegou com o neném nascendo dentro de um jipe. Você vê a condição que esse bebê nasce é completamente diferente dele estar ali dentro de um bloco cirúrgico, né, acompanhado por uma equipe toda preparada, com tudo. Esse bebê não perde calor, ele não já tem oxigênio, já tem tudo que ele precisa. Então, Aí a gente entra naquela questão que a senhora falou a respeito de um pré-natal bem feito, de um acompanhamento bem preparado, sabendo que aquilo pode acontecer, e se acontecer, já vai ter o pessoal todo preparado. Olha que ótimo. Quais os problemas mais comuns depois que o bebê nasce? Aí aconteceu, chegou, olha, vamos ter que tirar o bebê, né? Às vezes chega para a mãe e fala, olha, infelizmente não dá para esperar as 40 semanas, né? 41 é o máximo, né? De semanas. Não vai dar para nós esperarmos, nós vamos ter que tirar o bebê, às vezes por causa de uma complicação, né? Às vezes porque é necessário mesmo. Ou mesmo rompeu a bolsa. Rompeu a bolsa. E aí o que acontece? Quais são os problemas mais comuns depois que eles nascem? E o que pode acontecer dali para frente? A gente tem que lembrar que esse bebê não estava pronto para nascer, né? Ele não estava esperando tudo. Então ele não está totalmente maduro. É um bebê que ele é imaturo. Que então, de repente, o pulmãozinho que não estava pronto, fala, eu vou ter que funcionar, eu vou ter que agir. Então, por isso a UTI. Eu brinco muito que UTI, o pessoal já acha que UTI é lugar de morte. Eu falo que é de sobrevida. Que a UTI é um lugar de vida, de viver, né? E não de morte. Então ele vai para a UTI e ali a gente pode pensar o seguinte, são vários os problemas que podem ou não acontecer. Vai depender muito de como esse bebê nasceu, da época de nascimento, se ele é muito ou pouco prematuro, o peso que ele vai nascer, a condição que ele nasceu, que ele foi recebido, né? E ele pode apresentar. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o pulmãozinho, né? Porque você imagina que um pulmãozinho, ele não está pronto ainda para nascer, para respirar. Então eu falo que falta um sabãozinho, né? Que ele vai fazer esse pulmão abrir e fechar. Então, ocorre muitas vezes, ele respirou, como falta esse sabãozinho, ele vai colar. Então, aí vem a insuficiência respiratória. Daí, a necessidade, muitas vezes, de uma intubação. Às vezes não precisa, mas às vezes sim. E partindo daí, você vai ter que pensar um bebê como um todo. O cérebro não está totalmente formado, totalmente maduro. Formado, sim. Maduro, não, né, Natanael? Exatamente. O intestino, né? O sistema imunológico dessa criança ainda está deficiente. Então, às vezes, ele tem maior chance de ter uma infecção grave, que pode ser no abdômen, pode ser no pulmão, pode ser no cérebro. Então, ele tem o risco de infecção. Ele tem uma dificuldade, às vezes, de aceitação daquele alimento, porque ainda não está pronto. Então, são várias as complicações que podem acontecer. Quer falar alguma coisa? Mas, assim, eu concordo com a Marinês nesse ponto. Assim, essas dificuldades podem ser várias. E tem uma frase que eu acho interessante, tem no nosso manual de reanimação neonatal, que até antes da gente começar aqui a live, a gente falou, a Marinês citou aqui, que é o seguinte: o primeiro minuto de vida é o mais perigoso do ser humano. É a primeira frase do nosso livro de reanimação neonatal. Ele define a vida praticamente. Porque se nesse primeiro minuto de for mal conduzido, o bebê não conseguir a oxigenação adequada, se não tiver a condição ideal de nascimento, ele pode ter uma lesão cerebral por falta de oxigenação, ele pode ter muita complicação. Realmente, primeiros minutos de vida é importantíssimo. Por isso, aquela nota de Apgar,
que a gente dá e que é tão importante, que tem no cartãozinho da criança, e que muitas vezes assim, os pais não olham para aquilo, mas aquela nota ali é muito importante. A gente vê a nota desse bebê com 1 minuto e com 5 minutos. Nós comentamos sobre isso, né, um pouquinho antes, a respeito dessa nota, a importância que ela é, né, e às vezes não é comentado, os pais às vezes nem sabem que existe essa nota. Pra gente que às vezes pega a criança no depois, né, no pós, ter saído da UTI ou do hospital, ou mesmo que ela não precisou sair da UTI, mas às vezes é uma informação simplesinha que fornece uma pista que pode ter acontecido algum problema ali. Sim. É muito comum, às vezes, por exemplo, naquele momento do parto, em que às vezes tanto a mãe, às vezes, está esgotada, então ela não vai, às vezes, até mesmo prestar atenção se a criança chorou ou não chorou. Isso não só para o prematuro, para o parto em geral. Mas às vezes vem uma nota mais baixa, né, essa nota varia de 0 a 10. Então vem uma nota mais baixa, é sinal que algum problema houve ali. Qual seria a nota baixa que a gente se preocupa, que nós podemos nos preocupar? Para o neurologista infantil, é quando você tem uma nota menor que 7. Né? De 7 até 10, ok. Menor que 7, você já acende a luz vermelha. Quando você tem a do primeiro minuto baixa e a do quinto minuto ok, discute-se a questão de sofrimento fetal. Sim. Quando essas duas são baixas, e vamos supor, imagine que as duas são menores que 7. Você tem que dar uma terceira nota de quando que esse menino atingiu a nota 7. Exato. Então você vai ter, por exemplo, o primeiro minuto faz de conta o menino teve nota 2. Quando chegou no quinto minuto, imagina ainda aquele menino que precisou de manobra de reanimação, aquele menino que precisou de alguma intervenção mais severa, estava, suponhamos, com 5. Então ele ainda, por exemplo, estava necessitando. Então eu tenho que colocar quando que ele atingiu o 7. Então, por exemplo, vamos supor, no minuto 8º que ele atingiu o 7. Então aí você põe um parênteses lá, 8 minutos, 7. E é interessante que a gente vê muito, né, Natanael? Às vezes a primeira nota de 1 minuto baixa, mas depois, com 5 minutos, o bebê já recuperou e está ótimo. Aí o prognóstico é outro. Nossa, bem melhor, né, no caso. É bem melhor. Que importante, tá vendo? Você aí de casa sabia disso? Sabia dessa nota? Olha quantas informações, né? Se você tem alguma dúvida, coloque aí, mande para nós. Talvez não dê para nós respondermos ao vivo, porque tem muitas perguntas aqui, mas no decorrer da semana nós nos comprometemos a responder as questões que vocês enviarem, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Quais os cuidados necessários em casa? Às vezes a mãe, né, teve lá o bebê com, vamos colocar 7 meses, né? E é prematuro. 28 semanas. 28 semanas, isso, corrigindo. A mãe teve o bebê com 28 semanas, recebeu toda a orientação no hospital, chegou em casa. Como que cuida desse bebê? É igual cuidar de um bebê que nasceu a termo, né? Que não é prematuro. Como que funciona em casa? O importante é a gente saber que um bebê prematuro ele só tem alta quando ele tiver uma condição muito boa e segura para a mãe levar. Às vezes a gente vê muito assim, deixa eu levar meu bebê, porque todo mundo tem vontade de levar o bebê logo para casa. Mas o ideal é que esse bebê receba alta com um peso mínimo, né, importante, por volta ali dos 2 quilos. Tem meninos que têm condição de ir com 1.800, né? Às vezes tem menino que com 2 quilos não consegue, mas ele tem que ter um peso, ele tem que ter já uma capacidade de se virar sozinho para que essa mãe cuide dessa criança sem muito estresse. De qualquer maneira, todo bebê, e principalmente prematuro, eles chegam em casa e precisa dos cuidados da mãe. Eu sempre falo que, para mim, na minha vida, o momento mais difícil que eu tive foi quando eu cheguei em casa pós-parto, porque não adianta, pode ser pediatra, pode ser o que for, mas a gente é mãe.
E quando eu me vi, eu me deparei com aquela bebê que era linda, maravilhosa, que era minha filha, eu falei, e agora? O que eu faço com isso? Ai, eu tive isso também. Todas as mães têm. Eu senti um vazio, eu me Sim. senti desprotegida. O isso não é o bebê. O isso é aquela situação que está ali. E você é responsável por um serzinho. E quando é prematuro, a mãe tem muito medo de perda. Então, ela, a todo momento, ela fica olhando, fala assim, agora, o que eu faço? Eu vou perder esse bebê? Ele vai morrer? Eu vou dar conta? Eu não vou? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que esse bebê, se ele está em casa, ele já foi para uma condição adequada para a sobrevivência. Ninguém dá alta num bebê para que a mãe passe aperto. Pode acontecer? Claro. Mas, de qualquer maneira, esse bebê ele precisa de uma atenção, né? Ele tem que ser bem cuidado. Eu sempre peço às queridas amigas que todo mundo ama os amigos, mas que ninguém vai visitar de imediato. Porque a mãe precisa de um tempo para ela, com a família, para ela se ambientalizar com aquilo, né? Para ela cair a ficha. Para cair a ficha, para aprender a lidar com aquela situação. Agora, em período de pandemia, então, é proibido visita, porque aquele bebê não está com o sistema imunológico pronto. Então, ele precisa ser afastado de qualquer outra doença, não só o corona, né? Não só o Covid, mas pessoas, às vezes a gente vê pessoas que estão resfriadas, pessoas com febre. Quem só dá uma olhadinha não podia deixar de ver. Todo mundo é muito importante para a gente. Mas naquele momento, aquela presença física não é tão interessante nem para o bebê e nem para a mãe. Porque ela está cansada, ela está com medo, ela está assustada. A primeira coisa que eu peço é que o cuidado é que não visite muito cedo. Deixa isso para frente. Segunda coisa, lembrar que esse bebê é um serzinho que ele é totalmente dependente, né? E a gente pensa, dependente físico sim, mas muito mais emocional também. Então, esse bebê tem que ser acolhido. E nem sempre essa mãe está ali preparada. Porque você pensa uma mãe de prematuro, quanto que ela passou, quanto medo ela teve de perder esse bebê dentro daquela UTI. E de repente ela está chegando em casa e aquele bebê é dela. E ela precisa desse vínculo com o bebê. Então isso é um cuidado muito importante. O toque, a conversa com o bebê, o cuidado com a higiene, inclusive, não só. Porque tem muita gente que acha, eu vou cuidar dele direitinho, vou pôr roupa adequada, vou dar o banho. Não. Esse bebê é um ser. E ele precisa de um cuidado físico, sim, mas ele precisa também muito de criar aquele vínculo com a mãe. Você tem que lembrar que o vínculo dele era uma incubadora que a mãe ia, e aí a gente entra muito na questão também da importância, né, do bebê, né, do canguru, em que a mãe já vai fazendo esse vínculo com aquele bebê na própria UTI, na própria UTI. unidade hospitalar. Quando Como você tem que esse é a vínculo, questão do canguru? Ela põe, é tipo um O ideal é que essa mãe é contato pele com pele. pele com pele. Ela tem Pele da mamãe com a pele do bebê. Ele sente ali. Você pensa bem que ele vai ficar geralmente aqui. Aqui ele vai escutar, já vai começar, que ele vai escutar o coraçãozinho da mamãe. E que escutava era no útero. exatamente o barulho da placenta. Então isso aí já é um vínculo, porque ele fala assim, estou em casa. Porque eu já conheço esse barulhinho. Eu já conheço isso aqui, é o meu lugar. Então, esse vínculo é importantíssimo. E lembrar que existe o papai canguru também, né? Tem o papai canguru, papai. É uma espécie mais rara, mas existe, né? Mas existe e é bem necessário, sabe? Muito. E é importante demais. Eu falo que se os pais soubessem a importância deles na vida desse bebê, isso nenhum pai separaria. Para mim, pai tinha que ficar, sabe, de licença, maternidade, igual a mãe. Junto com a mãe. Junto com a mãe. Ali, sentindo,
né? É engraçado porque quando eu tive minha filha, o meu marido ele falou que ele queria muito amamentar, que ele morria de vontade de amamentar. O meu também. Aí ele ficava assim, então deixa eu fazer, deixa eu dar banho, deixa eu Tentar cuidar. compensar. Aí eu falei, pode. E tem mães, existem mães que não deixam o pai dar banho no filho. Precisa, é necessário. Não é necessário, principalmente. Esse vínculo tem que ser feito também. O vínculo não é só com a mãe, o pai, a avó. A gente tem visto, sabe, a importância, por exemplo, da avó do lado daquela mãe. Pelo amor de Deus, não é a avó palpiteira que o leite está fraco, o leite não está sustentando. Ai, que tem que ficar dando chá. Que tem que dar dando Chá de quebra-pedra, chá de picão. Não é não. É aquela avó que fala, filha, você é capaz. Você é capaz, você tem leite. Se não tem, não desceu ainda, eu vou te ajudar. Dá o aval para a filha que ela é capaz de amamentar, que ela é capaz de sustentar. E que essa filha é boa mãe. Porque o medo que a gente tem é dessa mãe que já está tão insegura, se sentir mais insegura ainda. E quem melhor do que uma mãe, do que a avó do bebê, para dar o aval? Vem cá, filha, eu vou te pôr no colo como filha, porque você sabe, no colo, dar o colo para o seu filho. Então, essa mãe se torna filha no colo da mãe dela, no colo da avó, das avós. E, com aquilo, ela consegue se transformar numa mãe excepcional. É verdade. Essa questão até mesmo do vínculo, que você falou bastante, né, a respeito da mãe ter esse vínculo, lembrando que nos primeiros anos de vida, a criança ela não tem subjetividade. A subjetividade dela é a da mãe. Exatamente. Né? Então, aquele contato do olho no olho na hora da amamentação é importantíssimo para o desenvolvimento cerebral. Exatamente. Físico, emocional, afetivo, psicológico. Descida do leite adequada, entendeu? Nesse primeiro ano de vida, né, puxando também, já estendendo também pelo desenvolvimento como um todo, neurodesenvolvimento como um todo, a importância de você ter um mesmo cuidador, né, do bebê saber quem que é o meu cuidador, Sim. quem que é a pessoa que está cuidando de mim, esse vínculo ele é importante para o neurodesenvolvimento, né? Algumas pesquisas mostram que quando você tem uma criança que muda muito de cuidador, né, imagina, ele fica perdido. Fica perdido. Infelizmente, por exemplo, como infelizmente acontece em situações da criança que está em situação de abrigo, que tem lares diversos. Troca de plantão. Troca de plantões, né? Assim, ela perde um pouco esse vínculo de cuidados. Isso pode gerar lá na sua fase adulta, adolescente, /adulto, já essa uma maior ansiedade. Porque eu não tenho um vínculo de a quem eu me prendo, onde está a minha raiz? Existe essa maior a quem dificuldade. eu pertenço? A quem eu pertenço? Eu tenho acompanhado um Instagram de um casal que eles adotaram. Aí a gente entrou nessa questão até mesmo que você falou de crianças que vêm de abrigo, né? Como que funciona essa questão assim, quando os pais eles adotam criança prematura, ela consegue ter esse vínculo também como mãe, né? Total, e não precisa ser prematura, não. A questão é vínculo montado, a criança, né, Natanael, até os primeiros 2 anos, o vínculo é familiar. Ele é familiar. A criança, o ideal seria que essa criança pudesse permanecer no lar durante essa formação. Ah, mas eu preciso deixar o menino na creche. Precisa, né? E ele precisa. Agora, nessa creche, ele precisa ter um cuidador também, meio extensão da casa dele.
Seria o ideal, né, nesse ponto, né? Se você conseguisse Sim. ter essa parceria Isso. constante, tipo assim, de um cuidador constante na creche. É. Seria o planeta ideal. Exatamente. Por exemplo, um professor, né, ou um cuidador que fique com essa criança nos 2 primeiros anos, que não troque. Que não troque com frequência. Uhum. Que tenha um laço afetivo. Até porque, se for necessária a troca, aquele cuidador, ele tem que dar o aval para essa criança agora. O doutor Natanael vai cuidar de você e você pode ir com confiança. Você já abre um caminho. O doutor Natanael, e essa questão até mesmo do desenvolvimento neurológico na criança prematura? Como que funciona? É normal, né? Como comparado com uma criança nascida a termo, o desenvolvimento é igual? Como que funciona? Então, Raquel, geralmente, quando você vai analisar o desenvolvimento neurológico da criança, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, é muito importante você fazer uma continha que a gente chama de idade corrigida. A gente tem que contar para analisar o desenvolvimento da criança como se ela tivesse nascido no tempo certo. Porque o que acontece? Imagina uma criança que nasceu de 24 semanas, por exemplo. Até ela chegar nas 40 semanas, ela vai ter um processo de evolução neurológica daquele período. Então, algumas coisas que acontecem, por exemplo, na 24ª semana, se acontecerem com 40 semanas, está errado. Mas na época da 24ª está correto. A partir da 40ª semana, que seria como se fosse a idade certa da criança nascer para frente, se equipara. Então você tem aquela criança que é considerada como normal. Então é por isso que às vezes gera um pouco de dificuldade nos pais, porque algumas coisas como crescimento e desenvolvimento, né, o tamanho da criança, a forma como que ela vai ganhar peso, ela tem que ser contada como se ela nascesse no tempo certo. Outras coisas, por exemplo, igual vacinação, não, já é contado na idade cronológica, salvo uma determinada vacina que é a BCG, que ela é dada pelo peso. Né? Você tem, a criança precisa atingir um peso mínimo, 2 quilos, né, Marinês, que é o mais atual, de 2 quilos, para ela receber. Mas aí o restante do calendário dela é dado cronologicamente. A idade que nasceu. A idade que nasceu. Então, se é um menino, por exemplo, que nasceu faltando 2 meses para nascer, por exemplo, 2 meses para nascer, até chegar por volta de 2 anos, a gente vai raciocinar para ele como se ele tivesse 2 meses a menos. Mas a vacina, o calendário de vacinação dele vai ser exatamente o mesmo de um que nasceu que tem 2 anos. Natanael, eu vejo muito no meu consultório, o pessoal chega, por exemplo, um prematuro, que está da data que ele nasceu até a data do consultório, ele está com 3 meses. Aí eles chegam e falam assim, doutor, eu estou preocupado, porque esse menino não está rindo. E o da minha amiga, que já tem 3 meses, 2 meses, já está rindo. Só que às vezes o menino que tem 3 meses, que chegou no seu consultório, estaria nascendo ali, dependendo. Então, essa questão da gente ter que fazer isso, corrigir, é isso. A gente tem que lembrar que aquele menino que ele nasceu há 3 meses, ele poderia estar nascendo agora. Então, ninguém nasce rindo, né? Até onde eu saiba, não. Não, sonha com os anjos. Nem se for o neto do Silvio Santos. É engraçado porque às vezes eu tenho amigos, né, que tem bebê, aí fala assim, nossa, ele já tá rindo, não tem nem um mês. Tá rindo. Já conversa com aí Já conversa. Mas você tem o riso reflexo. Aí eu tento falar que é um reflexo, mas falar, não, deixa ele viver, Fala que ele né? tá sonhando com os anjos, é mais bonitinho. Não, isso aconteceu comigo. A minha mãe conta que quando eu nasci, né, ela precisou ficar internada, ela teve um problema de hemorragia, e aí eu com 3 dias eu sorri, né, que o riso reflexo. Não, o pior não foi isso. A colega de quarto falou que criança que ria morria. Ela começou a chorar. Aquela sensação de perda. A sensação de perda. Teve naquela hora.
Mas que papo, né? A melhor coisa pra você falar pro gestante, né? Não, esse menino morre. Uai, tá ótimo, nossa, já perdi, né? Tadinho. Ai, que dó. Crueldade, né? Você falar. Crueldade. Olha, se você está gostando desse assunto, deixa aí seus comentários, né? Se inscreva no nosso canal, coloque as suas dúvidas, porque isso é conteúdo para os próximos vídeos. E aí todas as suas dúvidas vão ser sanadas. Então, não deixe de colocar suas perguntas, de compartilhar essa live. Nós teremos o maior prazer de responder as suas dúvidas e promover outros vídeos que vão sanar as dificuldades e as dúvidas que você tem. Sequelas. Como é que fica essa questão de sequelas? Criança prematura, ela traz sequelas? Depende muito do período, da idade, de como essa criança nasceu, qual a evolução que ela teve, né, no CTI, se ela precisou ou não de CTI, porque tem que lembrar que nem todo prematuro precisa de CTI, né, tem uns que não precisam. Isso vai variar muito. As sequelas vêm muito dependentes do que foi esse período pós-parto dessa criança. Então não é uma regra, né? Porque às Não. vezes acha que é uma regra, prematuro Não. tem sequela, né? Não necessariamente. Né? Das sequelas, a gente pode pensar, por exemplo, como até a Marinês falou mais cedo, o pulmãozinho não está bem formado. Então, às vezes, por ter faltado esse sabãozinho, como ela disse, tem até um nome meio esquisito que chama surfactante, que até é feito mas na hora do parto, mas é exatamente um detergente. A gente tem o surfactante, por isso a importância de nascer acompanhado. Porque existe esse surfactante, que é o sabãozinho que está faltando, ele existe como medicamento e ele é aplicado no bebê prematuro para que o sabãozinho sabor. É exatamente isso, que o pulmãozinho consiga e ele não colhe, ele não fecha. Tá? O que falta no prematuro é o surfactante, é o sabãozinho. Se existe vai nascer um prematuro. Quando ele nasce, a gente já está com tudo preparado. Então ele nasceu, aplica o surfactante, já resolve muito a vida dele. E aí, por exemplo, dentro dessa questão de sequelas, né? Se você tem, por exemplo, vamos supor, um neném que por algum momento, assim, mesmo tendo feito, ou às vezes em quantidade suficiente, a questão do surfactante, ou às vezes evoluiu com uma pneumonia, alguma coisa mais grave, pode evoluir às vezes com algum problema respiratório, né, que a gente chama. Se usou muito oxigênio. Se usou muito oxigênio. Porque o muito oxigênio também é prejudicial. Pode, assim, vamos supor, se faltou o oxigênio, por exemplo, né, eu sempre falo, quando às vezes vem a criança no consultório, eu tenho um cérebrozinho lá mais ou menos desse tamanho, eu mostro para os pais, e eu falo, olha, quando ele nasceu o cérebro era mais ou menos desse tamanho. Os vasos sanguíneos, muitos deles eram mais finos que o nosso fio de cabelo. Então, uma mínima falta de oxigênio num cérebro que é muito ativo, que é um período de atividade imenso que a gente tem, uma mínima falta de oxigênio pode, às vezes, provocar alguma alteração ali, que talvez vai ser mínima. No primeiro ano de vida, a gente às vezes não vai ver, às vezes só vai aparecer lá no período escolar. Mas, às vezes, pode acontecer nesse período, pegando o ponto de vista neurológico. E outras que vão acontecer, se essa criança teve uma infecção, se essa criança teve, por exemplo, uma icterícia muito, muito, muito forte, e que, por exemplo, vamos supor, precisou trocar o sangue, que é um procedimento que existe, há risco também neurológico, e dentre outros. Lembrar que o fígado também não está totalmente maduro, então o risco de ter um amarelão, né, uma icterícia é maior. E com isso, os níveis têm que ser muito bem cuidados, porque ele pode lesar o cérebro. Às vezes num nível mais baixo até do que uma criança ter. E é muito sério, né? A criança, quando ela nasce prematura, o acompanhamento dela pós-parto tem que ser. Tem que ser assim, Perfeito. integral, né? Multidisciplinar. Multidisciplinar. É isso aí. Você comentou há pouco, até mesmo de quando você fazia residência, que tinha uma equipe, né? Até
falou assim, tem equipe psicológica que acompanha essas mães, né? E aí nós aqui vamos falar o quanto é importante essas mães serem acompanhadas psicologicamente. Porque, como você mesmo falou, né, é só fazendo explanar um pouquinho, a mãe já nasce com aquele medo assim, poxa, eu vou perder meu bebê, né? O medo de perda é muito grande. O medo da perda. Aí a mãe ouve aquela frase assim, olha, a mãe tem que ser forte para o bebê ser forte. Para o bebê ficar bem, a mãe tem que ser forte. A mãe não pode chorar, a mãe não pode ficar com medo. E não é assim. Nós temos esse momento e nós temos que respeitar o momento de cada mãe. E principalmente a mãe de uma criança prematura, que acaba ficando sem saber como agir, como que essa criança vai se desenvolver, e é por isso que nós estamos fazendo essa live hoje, para te ajudar a entender esse processo. Então, mamães de filhos prematuros, se você tiver alguma dúvida, mande para nós. Não deixe essa questão tirar esse momento tão precioso que é de estar com seu filho, que é de cuidar do seu filho. Não deixa essas dúvidas, não deixa, por exemplo, essa questão que você tem que ser forte o tempo todo. Você vai estar do lado do seu filho, você vai estar bem com ele, mas você também tem o seu momento que você pode ter medo. Né? Geralmente é uma coisa que, na primeira consulta, se alguma mãe minha estiver ouvindo, ela vai lembrar. Geralmente eu pergunto assim, em um certo momento da consulta, e você, mamãe, como você está? Como você está? Como você está se sentindo? Geralmente desaba, chora. Isso é errado? Não. Eu quero meu filho? Quero demais. Eu amo meu filho? Amo demais. Só que é uma coisa muito nova, uma situação muito nova. Então, é normal, é comum a gente se sentir fragilizada. Não vou dar conta. Mas dá conta. Mas saber que a mãe tem o direito, sim, e que não precisa ficar se sentindo culpada. Eu tô fraca, é o que eu mais queria, como que... Sabe, acontece muito frequentemente a depressão. Ela tem medo de não dar conta. Então a gente tem que lembrar de cuidar dessa mãezinha também, de dar o suporte que ela precisa. Então, assim, eu sempre falo, eu não tenho leite. Não, leite tem. O que está faltando é o organismo entender que já é hora desse leite descer. O que a gente precisa desse leite? Pôr o bebê no peito, ter paciência, e quem tiver em volta, olha, tá dando certo. Corrija, pega. Você vai dar conta. Incentivar, né? Incentivar. Às vezes tem aquela pessoa assim, nossa, seu leite é muito fraco. Não adianta. Leite existe leite fraco? Pois é. Não existe. Não existe. Não existe leite fraco. O que eu acho interessante é que às vezes eu ouvi uma frase que eu costumo usar, fala assim, o pouco com Deus é muito. Né? Exatamente. Às vezes o primeiro leite, ele parece uma água rala. O primeiro leite que sai, ele parece uma aguinha rala, você não dá nada por ele. Ele tem até um nome especial que a gente chama de colostro. Só que é o mais rico que tem. Ele é padrão ouro. Ali, ele passa tudo para o bebê. Se o bebê é o anticorpo da mãe, é um antibiótico, né? É o primeiro tudo. Antibiótico. É uma bênção, é tudo. E você tem que lembrar que quando o bebê nasce, o estômagozinho dele é desse tamanhozinho. Então, para encher aquilo ali, vai rapidinho? Não, demora, porque o colosso vai pingando. Eu não tenho leite, fica aqui 1 hora. E fica 1 hora lá, gente, porque primeiro vai no gota a gota para pingar. Segundo, que ela é gostoso. O bebê gosta de ficar ali. Ele está aqui, ó. Ele está sentindo o coração da mãe. Então ele fica ali. Ele não é bobo, ele vai querer ficar ali porque ele quer ficar perto da mãe. Então ele vai ficar muito. Aí tá. Aí põe o neném para rotar. Aí o que acontece? Ele faz aquele cocôzão. Lá se foi o leite que ele tomou. Então ele quer mais mesmo. Porque enche rápido? Não. Demora a encher. Mas vazia rapidinho. Mas seu leite está fraco aí. Não está dando. Não é isso. É porque ele vai no gota a gota
esvazia rápido e logo o bebê quer. Isso vai ser para sempre? Não. Quando que isso vai melhorar? De acordo com o que o bebê for adaptando. Porque ali você tem que lembrar que quando ele saiu é tudo diferente. É um ambiente novo para ele. Então, ele não conhece direito, a mãe não sabe tanto, ele recebia tudo de graça lá dentro, né? Através da placenta, ele não precisava esforçar. Agora, de repente, ele está ali, ou está sentindo frio, ou está sentindo calor, ele está vendo ali um ambiente que normalmente está meio agitado, porque é tudo muito novo, e onde que ele se aconchega? Nesse colo da mãe. E pegando até um gancho nisso, e ligando com a questão do prematuro, muitas vezes até o próprio prematuro ele vai aprendendo isso aos poucos, porque às vezes ele ainda não está com uma boa coordenação de mamar, Não tá. quando ele é muito novo, quando muito jovem, às vezes ele vai precisar ainda coordenar, respirar. Ele tem dificuldade para engolir, né? Então a gente tem que lembrar que tudo é com muita paciência, muito cuidado, que demora, que todo mundo está se conhecendo, né? É a mesma coisa que a gente chegar aqui, no começo a gente fica toda cerimoniosa, né? E depois a gente vai se acolhendo um ao outro, a gente vai se soltando. Isso acontece, né? Com o bebê, com todo mundo. E essa questão, por exemplo, um bebê prematuro, quando ele fica doentinho, resfriado, é mais preocupante? Sempre é preocupante. Eu falo que a gente tem que, a mãe é a melhor médica que existe. Porque a mãe, ela pode não saber qual é a doença exata. Mas ela chega para a gente e fala, esse bebê não está bem. Você pode saber que ele não está bem. Então, eu falo muito assim, que a questão não é apavorar. A questão é sentir o bebê. Você conhece o bebê melhor do que ninguém. E a mãe chega para a gente, com todos, a gente tem que ouvir muito, porque a mãe sabe tudo o que está acontecendo com o bebê, sem saber o que ele tem exatamente, mas ela sabe. Então a mãe sabe perceber quando aquele bebê está ou não está bem. Ela tem que ficar atenta. Febre. Olha a fralda. Ver se está com o xixi legal, se ele está fazendo cocô, quantos dias, se ele está soltando punzinho, se ele está sugando. Então, vai muito pelo estado geral. O prematuro tem alguns cuidadozinhos que a gente tem que ter maior mesmo, porque ele é todo imaturo. Então, às vezes, ele responde de uma maneira um pouco diferente de uma criança a termo. Mas a mãe tem que entender que ele é um serzinho vivo e que esse, às vezes, ele está lutando desde lá de dentro para a sobrevivência dele. Então, às vezes, ele é até mais danadinho. Mas ele precisa ter, sim, um cuidado, um olhar mais atento. Às vezes ele vai dar assim, alguns sinais que são até assim, muito sutis. Muito. Às vezes, assim, ele mamava de um jeito, diminui a mamada, Exato. fica mais quieto. Quando a criança é um pouquinho maior, e principalmente já puxando a sardinha para o meu lado em termos de infecção de sistema nervoso, por exemplo, às vezes é o que eu falo às vezes com os alunos. O menino, por exemplo, quando eu dou aula da meningite, vamos até usar essa expressão, da meningite mesmo. Às vezes, a criança pequena, ela não vai dar o sinal que todo mundo conhece, que às vezes a nuca dura. Não vai dar. Às vezes, o sinal que ela vai dar vai ser o olhar vago. E sem estar com febre. Então, ou com a febre muito baixa. Uma sucção que não é ideal. Uma sucção sabe? que não é ideal. Sucção, Uma moleira, que a gente chama de fontanela. Ou mais afundada elevado. quando ela está desidratada, né, quando ela fica Exato. murcha. Ou abaulada. Parece uma bolinha de ping-pong, né? Quando ela tá abaulada. Nossa, quanta informação, né? Então são sinais muito sutis que às vezes tem que se observar. Que temos que prestar muita atenção, mesmo quando a criança não é prematura, né? Isso acontece, né? Então fiquem atentas aí com seus bebês. Qualquer dúvida é só mandar para nós, que nós vamos responder no tempo certo. Agora nós vamos falar um pouquinho
estamos caminhando para o final, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre a aprendizagem dessas crianças, né, prematuras. Existe até assim uma questão que norteia as mães. A criança prematura, ela vai ter dificuldade de aprendizagem? É uma regra ter dificuldade de aprendizagem? Não é, né? Não existe. Tem crianças que nascem prematuras e têm o desenvolvimento neurocognitivo normal, que no tempo dele, no tempo da criança. Eu acho muito importante isso, o tempo da criança. E, claro, como foi muito frisado aqui pela doutora Maria Inês, a criança ela é imatura. Nós estamos falando do prematuro. Ela tem já uma tendência de ser imatura, né? E aí por isso que nós temos que respeitar esse tempo da criança. Aí, quando a criança é uma criança prematura, ok, vai frequentar a escola em tempo normal. Em tempo normal, como sim. qualquer outra criança que nasceu a termo. E aí começou a aparecer algum problema de aprendizagem. Olha, a professora pontuou assim, olha, ele tem algumas questões aqui que ele não está conseguindo evoluir. O que os pais fazem? Procura ajuda, uma avaliação psicopedagógica, para nós avaliarmos o que está acontecendo, porque na criança prematura pode acontecer de trazer algumas, não vamos dizer sequelas, mas algumas dificuldades na área linguística, né? Sim. Na parte oral. Sim, tanto desenvolvimento oral, quanto, por exemplo, se a gente for considerar o chamado TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, ele tem basicamente duas grandes divisões. A gente tem o TDAH que a gente chama de primário, que ele tem uma origem principalmente genética e que ele vai acontecer em torno de 90% dos casos. E existe o chamado TDAH secundário, que acontece secundário a alguma outra coisa, que pode ser em até 10% dos casos. E deste secundário, problemas que aconteceram por prematuridade ou derivados da prematuridade são a principal causa. Entendi. Então, assim, por exemplo, é uma das grandes possibilidades. Né? A criança que ela foi prematura, ela tem mais chance, comparativamente, do que uma criança que não foi, de ter alguma dificuldade escolar. Então, assim, mas não é sinônimo. Não é uma regra. Não é regra para todos. E também não é sinônimo de você virar e falar assim: ah, não, Bob, esse menino tá com dificuldade porque foi prematuro, deixa quieto. É exatamente o raciocínio inverso. Vamos procurar ajuda. Se aí tá tendo algum sinal, opa, então ele foi prematuro, vamos incentivar, estimular o mais cedo possível. Para que essa criança Eu acho recupere. Que nesse sentido existe uma diferença sim. O prematuro a gente tem que ficar mais atento a esse desenvolvimento dele. E quanto mais cedo a gente descobrir essa imaturidade e mais cedo a gente trabalhar e estimular, a chance é melhor, não? Com certeza. A chance de não ter problemas de aprendizagem futuro é maior. Até mesmo em bebês já começam essa estimulação, principalmente mamães aí que têm bebês prematuros, começa a estimular essa criança, né? Cantar para ele. Conversar, dando banho, vai explicando o que está fazendo. Mas ele não entende, mas ele sente. Ele sente. Sabe o que eu fazia muito, que era muito legal? Às vezes eu ia para a cozinha, colocava a minha filha no bebê conforto e eu ia falando o que eu ia fazer. Eu ia fazer arroz, falava, agora, olha o que eu vou fazer. Vou colocar água para esquentar. Então, era um diálogo que eu estava tendo com ela. Era um monólogo, né, na realidade, mas ela mas hoje ela compreendia. Quando eu cheguei aqui, ela tinha se maquiado divinamente, ela falou, foi minha mãe que ensinou. Então, é uma coisa assim, que isso vai ficar para sempre, né? Aquele vínculo da mãe, aquele ensinamento da mãe e do pai, a presença da mãe e do pai, estimulando esse menino, acompanhando, junto com o profissional, isso é importantíssimo. Eu achei interessante que essa sua fala também me lembrou, eu sigo um canal que é de um casal em que a mulher é russa e o esposo é brasileiro, se chama Wally e Dasha. E eu achei muito interessante que eles estavam falando sobre criar o filho bilíngue, porque ela
educou o menino dela falando russo, começando a falar exatamente nessa fase, igual que a Marinês falou. Ela falava em russo, para ela estava só monologando, só que hoje, por exemplo, o menino com 2 anos, com ela o menino fala em russo. Com o pai e com o universo, fala em português. O menino aprendeu os 2 idiomas simultaneamente. Então, por exemplo, e é interessante que no videozinho mostra ele brincando assim, e mostra, por exemplo, o pai e a mãe brincando. E aí o que acontece? A mãe fala alguma coisa com ele em russo, ele responde em russo para ela. O pai fala uma coisa em português, ele responde em português. E o pai está ensinando o inglês como terceira língua já naquele período. Vai ser poliglota. Exato. Mas, assim, quando isso já está nessa fase, é o período mais crítico. Por volta de 8 meses, é interessante, teve um pessoal da Inglaterra que fez um estudo que pegou um determinado som de uma língua lá da Índia, que é um tipo de som que eu juro, para mim os sons são iguais. Mas para quem fala aquela língua, os sons são diferentes. É um som de T diferente. E aí eles estudaram com qual idade que a criança diferenciaria um som para qual a criança já passaria a não diferenciar, como é o nosso caso, que a gente não diferencia. 8 meses. 8 meses. Já faz uma seleção. Eles faziam vários sons e de repente fazia o som diferente. Aí o menino olhava para aquele som. Então ele reconheceu que ali tinha um som diferente. Olha que legal. Aí depois dessa idade, 8, 9 meses, já não diferenciava mais esse som dessa língua. Então, assim, nesses primeiros meses de vida, é o período melhor que você tem para ensinar a sua língua para o filho. Então, às vezes a gente fala lá no consultório, assim, eu viro para os pais e falo, solte a maritaca que está dentro de você. Conversa bastante. E isso é um estímulo muito importante. O diálogo, a conversa com a criança, mesmo quando é bebê. Porque até mesmo no útero, né, a gente conversar com o bebê faz bem. E aí, quando ele for atingindo a idade escolar, observar os sinais, principalmente mamãe de criança prematura, né, que nós estamos aqui alertando que nem sempre vão apresentar dificuldade de aprendizagem, mas podem apresentar. E geralmente é na linguagem, como nós falamos, no motor, né, na questão motora. E aí, nós, assim, os profissionais, podemos avaliar como está o nível cognitivo dessa criança. O que é o nível cognitivo? É como ele aprende, como as informações são processadas. E aí, nós podemos fazer um trabalho antes que se transforme em um distúrbio, em um transtorno, né, de aprendizagem. Então, fiquem atentas a essa questão da aprendizagem, tá? Eu posso entrar com um assunto aqui que eu acho assim, de suma importância, a gente não combinou não, mas eu quero lançar isso aqui, porque é um trabalho que na Sociedade Brasileira de Pediatria, e eu como representante, eu preciso falar que é a questão da criança, do bebê na era digital. Verdade. Tá difícil, né? É uma coisa que tem preocupado muito a gente, porque a gente está falando aqui o tempo todo do estímulo, né? A conversa, o vínculo. Então, o que acontece quando você põe um bebê, que a gente ouve muito assim, doutora, ele adora ficar na frente da televisão. Adora. É bonitinho. Só que tem, que vocês imaginam um robozinho o tempo todo na frente de uma coisa colorida, bonitinha e recebendo. Recebendo, 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 recebendo. Existe algum vínculo com isso? Não existe o estímulo adequado, não existe o vínculo. Então, o que é preconizado hoje? Isso é uma coisa muito séria, é estudo, não sou eu que estou definindo isso. Hoje, o que é protocolo que até os 2 anos de idade, zero de tela. Toma aqui o celular para ficar quietinho. É ótimo, fica. Mas é aquela questão que aquele bebê está só recebendo. O que está dando em troca? E a parte, exatamente, o que está emitindo? O que Qual ele é a tá resposta, emitindo? né?
O que ele vai falar? A gente tem recebido muita criança com diagnóstico errado de autismo. Por quê? 2 anos a criança não fala nada. É autista, não fala nada. Tira a tela. Tira a tela. Começa a falar. Essa criança começa a falar. Ele não precisa, ele não sabe falar. Ele não precisa falar, ele está só recebendo. Então, é muito difícil para, por exemplo, um adolescente hoje, você já determinar, me dá aqui seu celular que eu vou te tomar. Mas hoje a gente está começando um trabalho, está minando um trabalho, independente seja prematuro ou não, que essa tela seja evitada. E lembrar que tela é televisão, celular, videogame, tudo. Até 2 anos, 0. De 2 a 6, 1 hora de tela por dia. E o ideal é que acima de 6, no máximo 2. Aí agora a gente está com um grande problema, né? E a pandemia? Os meninos estão ficando As aulas no mínimo online. 4 horas na frente de uma tela. O que está Exatamente. acontecendo? Aumento de ansiedade, aumento de agitação. Consultório lotado seu, Aham. da psicologia, da psiquiatria. Por quê? Está E também- fazendo mal, os E também meninos tem não uma estão outra questão, tolerando. e também nesse ponto, né, é importante que, tomara que nem o YouTube, nem o Facebook barre esse vídeo, mas esse mesmo canal que você está nos assistindo, tanto Facebook quanto YouTube, ele é projetado para ser viciante. Claro, é muito Então, bom, gente. Ele é projetado muito. para te prender. Mas é uma coisa que eu tenho visto, eu tenho admirado, porque quando as aulas começaram, eu falei, gente, vai ser tudo que esses meninos querem. Ficar em casa, os Com pais o computador juntos, na mão e o computador a 4 horas mãe na dando o frente. celular para ele. Agora eu convido todo mundo a perguntar para os meninos, como é que estão suas aulas? Eles estão cansados, porque são 4 horas contínuas, né? Então, já ultrapassou o limite. Ah, mas jogo ele gosta. Gosta. Mas ele cansa. E isso atrapalha, isso estimula de uma maneira errada. Não sou contra computador, não. Nós estamos na era digital, então a gente precisa dele. Eu preciso, eu trabalho, todo mundo. Hoje eu só estudo através de computador. Só que tudo nessa vida tem que ter limite. Então, se esse é o momento para esses meninos terem a escolaridade através do celular, vão utilizar durante necessário. E as horas vagas, em vez de entregar um celular, vamos estimular esses meninos, brincar. Eu falo, chamar, fazer coisas que antes não se faziam. Por exemplo, hoje eu recebi uma criancinha no consultório que eu achei muito interessante. Ela virou assim para mim, tia, eu ganhei um brinquedo super legal do meu pai. Mas foi muito interessante, sabe por quê? Ninguém sabia brincar com o brinquedo. Então, meu pai sentou comigo e a gente foi estudar junto como brincar com aquilo. Foi melhor do que brincar. Ele falou essa frase, foi melhor Foi do que melhor brincar? que brincar. Interessante, ou seja, o carinho do pai. Eu sempre aconselho, né, os pais, quando eu vou dar alguma devolutiva, e muito que eu tenho percebido, é isso que você está falando. As crianças, elas estão isoladas. Isoladas. Elas não É. aguentam mais E ficar com o coleguinha do lado de lá. elas estão É isoladas preciso? Sim. e elas. Tem outra coisa a fazer? Não. E outra coisa, elas estão solitárias dentro de casa. Solitárias demais. E com os pais presentes. Por quê? Porque os pais não se comunicam com os filhos. Aí a gente entra numa outra questão que vai dar uma outra live. Mas Tá já que nós convidada. tá Tá convidada. convidada. Mas essa aqui, Agora, eu gostei que você soltou. Você falou agora há pouco, Marinês. Não sei se o público aqui observou, mas, por exemplo, quando você começou, você já estava mais apreensiva. Você tava Nossa, igual, gente, eu igual- nunca nasci para ficar na frente de. igual o primeiro, você estava É assim. mesmo, Agora, mas eu não nasci A própria pra isso. linguagem corporal você já se soltou. Mas Muito sabe por bem. quê? Eu não Isso. nasci. Quem me conhece sabe que eu não nasci para estrela.
Ah, mas você está sendo muito rica aqui com as suas informações que eu tenho certeza que vão fazer diferença na vida dessas mamães que estão nos Tomara, assistindo, tomara. né? Agora, só para a gente fechar essa questão da aprendizagem, doutor Natanael, eu gostaria de fazer só uma questão. Essa questão do problema de aprendizagem, ele está relacionado ao fato desse bebê ter sido privado de um desenvolvimento cerebral intrauterino? É uma pergunta interessante. E quantas horas a gente tem para responder? Porque assim, o que acontece? Na realidade, assim, você tem inúmeros fatores acontecendo nesse processo, né? Você pode tanto ter isso acontecendo de forma literal, como, por exemplo, vamos supor, em algumas situações em que às vezes houve uma dificuldade de passar nutrientes pela placenta enquanto na gestante. Você pode também ter esse problema, às vezes, pelo uso de algumas substâncias por parte da gestante, às vezes até de forma involuntária, às vezes ela nem sabia que estava grávida, mas o cérebro ele já se forma logo nas primeiras semanas, né? Então, às vezes, pode acontecer alguma dificuldade nesse sentido. Apesar de você não ter necessariamente, às vezes, uma culpa sobre isso. É claro que quando você tem aquelas situações em que a gestante utilizou mais droga, ou que utilizou mais bebida alcoólica, ou até mesmo cigarro, às vezes esse fluxo de nutrientes para o nenenzinho foi um pouco mais comprometido e até mesmo as próprias substâncias podem interferir de alguma forma no desenvolvimento do cérebro. E isso, consequentemente, lá na frente, vai refletir em dificuldade de aprendizagem, em uma dificuldade, às vezes, de concentração, às vezes até mesmo alguns componentes de humor, né? Então você pode ter várias coisas. Peso e altura. O peso, aquela criança que às vezes não cresce ou não desenvolve de forma adequada. Entendi. Então, pessoal, vamos ficar atentos, né? Qualquer dúvida, se perceber que a criança está tendo algum atraso, né, na linguagem, é uma criança prematura agora nós estamos falando. A professora reclamou ou pontuou que essa criança está com alguma dificuldade na aprendizagem, então procura ajuda, não deixa o tempo correr, né? Porque, como nós falamos, ela já tem uma questão da imaturidade. Quanto mais o tempo passa, pode dificultar mais essa questão de resolver isso a tempo, para que ela consiga prosseguir os estudos, a aprendizagem, né? Então vamos ficar atentos. Doutora Marinês, agora é de verdade, nós estamos caminhando para o final. A senhora trabalha também com adolescentes, não é? Trabalho. Então, fala para a gente assim, um pouquinho a respeito, como que essa criança prematura chega na adolescência, ali depois na vida adulta. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Como todo, ele é um adolescente normal, como qualquer outro, né? Com todas as inconstâncias e constâncias, né? O adolescente é maravilhoso, né? Não é o fato dele ter sido um prematuro que ele vai se transformar num adolescente diferente. Se, por exemplo, ele teve sequelas neurológicas, claro que ele vai ter uma diferença nessa adolescência, mas não de sentimento. É interessante porque o sentimento é o mesmo. O aprendizado, isso já vem lá de trás, como o Natanael falou. Ele pode chegar na adolescência com dificuldade? Pode, mas essa dificuldade já vem desde a época escolar, né, pré-escola. De infância, então, né? Ele também não é diferente. O que às vezes a gente percebe existe esse medo de perda muito grande do bebê prematuro. Então, existe uma tendência, a mãe, de super proteger esse bebê. E não é culpa, não é mimar, é medo mesmo de acontecer alguma coisa com esse bebê, acha que ele é fraquinho. Então, ela vai criando esse adolescente, esse bebê e essa criança, num mundo assim, muito fechado para ela, com medo de
protegê-lo de males que podem acontecer. Isso vai refletir na adolescência, sim, como qualquer outra criança que for criada. Porque eu falo que o objetivo de pai e mãe, qual que é? Você criar um ser que ele possa, lá na frente, caminhar de uma maneira equilibrada, onde você não pode estar com ele. Então, Preparar ele, né? preparar para ele dar conta sozinho quando você não puder mais, né? Tá lá na sala, ele levou, né, um fora da namorada, uma coisa assim, você não pode viver isso para ele. Então, o que às vezes a gente vê de diferença é que esse menino que foi prematuro, ele foi educado, ele foi cuidado de uma maneira onde tenta-se evitar que qualquer coisa, uma redoma. Isso não pode acontecer. Ele é uma criança normal, ele vai ser um adolescente normal. Não existe diferença. A não ser do aprendizado, das questões que ficaram, mas emocionalmente, e esse bebê, ele tem direito na adolescência a namorar, a sair, a ter uma vida profissional, uma vida sexual, uma vida escolar, igual qualquer outro prematuro. Não existe, qualquer outro, desculpa, adolescente, não existe essa questão. Ele foi prematuro, coitadinho, ele é atrasado. A gente tem que ter o cuidado de esse menino ser estimulado, sim, mas também e dando liberdade para ele. Eu brinco que a gente tem que amarrar um elástico e deixar o filho ir. E vai esticando o elástico. Quando você vê que aquele elástico vai arrebentar, você puxa e fala assim, vem cá. Você tem pai aqui, você tem mãe, vou te dar o suporte. Mas esse ir tem que ser, seja ele prematuro ou não. Ter cuidado não é sinônimo de super proteger. Super proteger, exatamente. Poxa, que legal. Então, nós estamos agora caminhando para o final. Ah, é sempre ruim o final. É tão bom falar, se deixar a gente fica aqui a noite inteira, né? Falando. Todo final é um recomeço. É isso aí, é um recomeço. Em breve nós teremos mais. Sempre fica, né? Sempre fica. E depois nós vamos ter outros com a doutora Maria Inês, que já está convidadíssima para as próximas. Obrigada, gente. Foi muito bom, está sendo muito bom, né? Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais a respeito do assunto, né? Do que nós tratamos aqui, a respeito da sua profissão, que é tão bem executada. Muito obrigada. Eu brinco o seguinte, que o pediatra, principalmente, ele já nasce pediatra. Ele já é uma... Eu falo pediatra, professora, mãe, é o mesmo perfil. A gente já nasce com aquela questão. E a gente fica meio tia, meio mãe, meio avó desses meninos. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, a gente foca muito naquela criança para o bem-estar dela. E a gente nunca quer. A gente erra? Erra. E pode errar muito. Mas você pode ter certeza que a gente erra pensando que está acertando e querendo ajeitar para que se torne certo. E eu acho que a mãe de prematura é muito assim. Ela tem muito medo de errar, mas a afetividade dela é muito grande com aquele bebezinho que ela teve tanto medo de perder. É um amor infinito, é um amor muito grande. Mas a gente tem que lembrar que esse prematuro é uma criança que, passando o período de cuidados, é uma criança feita qualquer outra, será um adolescente, um adulto como qualquer outro. Vamos cuidar muito, sempre, em todos os aspectos. Ok, muito obrigada, viu? Quero agradecê-la. Eu que agradeço a oportunidade. Por esse momento aqui conosco, que foi muito rico. Muito obrigada. Doutor Natanael, suas considerações? Olha, mais uma vez, gostaria de agradecer por estar aqui, né? Agradecer a todos vocês
que nos Pela assistiram paciência. tanto nesse momento, pela paciência, ô louco, meu, pela paciência e pela audiência, meu. Não tô brincando. Por todos vocês que nos assistiram, tanto no momento em que a live está sendo lançada, quanto nos momentos futuros, né? A vocês, muito obrigado. Agradecer também a Marinês Eu mais que uma agradeço. vez, que foi muito enriquecedor. Uma vez, Obrigada. Raquel. E se inscreva no canal, dê o seu like. Mais uma Curta, prova que a compartilhe. equipe multidisciplinar funciona. Funciona. Porque como eu Exatamente. aprendi com você e com o Natanael. Exatamente. Eu acho que a união é muito maior do que a soma das partes individuais. Então é sempre importante a gente pensar nisso. Conhecimento é uma coisa tão interessante que quem passa, quem dá o conhecimento para outro, ele não perde nada. E ele sempre Ele ganha. ganha alguma coisa que o outro Tem, né? Tem, de tipo, resposta, né? de resposta. Tem um provérbio chinês que é assim, você já viu? Se você está na esquina de uma cidade e encontra com uma pessoa, se você tem um pão na mão e você troca o pão com a outra pessoa, cada um sai com um pão. Seja isso com R$1, R$100, R$1.000. Se você tem R$1.000, deu R$1.000 para outra pessoa e outra pessoa te deu R$1.000, você sai com R$1.000. Uhum. Agora, se você tem uma ideia, encontra com uma pessoa, você passa a sua ideia para ela e ela passa a ideia para ti, cada um sai com duas ideias. Duas ideias. Perfeito. Exatamente. É isso aí. Então, pessoal, muito obrigada por esse tempo aí conosco. Doutor Natanael, mais uma vez, obrigada. Doutora Marinês, Eu que sempre, agradeço. sempre convidados de honra. Muito obrigada. E que você aí, mamãe de prematuro, fique calma, fique tranquila, cuide do seu bebê, entenda o seu momento. Às vezes temos momentos de medo, sim, mas a recompensa é muito grande quando nós fazemos um trabalho bem feito. E espero que tudo que nós falamos aqui tenha sanado as suas dúvidas. E se ainda restou alguma dúvida, mande para nós. Nós teremos o maior prazer em respondê-la. Tá bom? Então, boa noite. Tudo de bom para vocês. E eu te vejo nos próximos vídeos. Te vejo lá.